Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num material bem conhecido e, olha, fascinante. O especial de stand-up da Julia Sweeney, Letting Go of God. Isso aí. É a história da jornada dela, né? Criada católica, com uma relação bem positiva com a igreja no começo, e aí já adulta ela decide fazer uma coisa: ler a Bíblia inteira, do início ao fim. Exatamente. E o impacto que essa leitura teve na fé dela é o centro da história. E o nosso foco aqui hoje vai ser especificamente em como essa leitura direta, sabe, sem intermediários, acabou desafiando a imagem que ela tinha internalizado de Jesus. Aquele ideal do príncipe da paz. Que é uma imagem muito forte, né? Muito. Mas na leitura dela, ele surge, assim, de um jeito bem diferente. Às vezes, surpreendentemente irritado, impaciente. É essa percepção dela que a gente vai analisar. E é interessante pensar o que levou ela a isso, né? Ela conta que foram, dois estalos. Primeiro, um encontro meio por acaso com missionários mormons. Isso fez ela pensar sobre a própria fé de um jeito novo. Ah, sim. Aquela coisa de por que eu acredito no que acredito? Exato. E depois, a decisão mais concreta: vou me aprofundar. E aí ela entrou num grupo de estudos bíblicos da própria Igreja Católica. Queria entender as bases mesmo. E ela começa pelo começo, claro. Gênesis. E logo de cara, nesses estudos, ela já topa com umas coisas que, não batiam com a versão mais simplificada que ela conhecia. Tipo o quê, por exemplo? Bom, as duas histórias da criação. Uma logo depois da outra, mas com ordens diferentes, sabe? Detalhes que não encaixavam perfeitamente. Para ela, foi pequenas rachaduras na imagem que ela tinha. Sim. E ela continua lendo e encontrando mais desses detalhes que muitas vezes são, digamos, editados ou suavizados, né? A história do Noé, por exemplo. Depois do dilúvio, ele planta uma vinha, aí bebe demais, fica nu e tem aquele incidente com os filhos. Pois é, uma história meio constrangedora, né? Que a gente não costuma associar ao herói do dilúvio. Ou a história de Sodoma e Gomorra. Nossa. O Ló oferecendo as filhas virgens para a multidão para proteger os hóspedes. É pesado. E lendo direto da fonte, sem o filtro da tradição oral ou da catequese mais leve, o impacto é o outro, né? Totalmente. E não para por aí. Depois tem o incesto de Ló com as filhas e as histórias sobre a lealdade que Deus exige, que na leitura dela soaram assim bem perturbadoras. O caso de Abraão e Isaac é o mais famoso, claro. Mas ela menciona também o Jefté, lá no livro dos Juízes. Ah, essa história do Jefté é terrível, né? É sombria mesmo. Ele faz um voto a Deus. Se ganhar a batalha, vai sacrificar a primeira coisa que sair de casa para recebê-lo. E quem sai? A filha única dele. E ele cumpre o voto, segundo o texto. Depois de um tempo para ela lamentar. É. A Sweeney descreve o choque de ler essas coisas que pareciam, aceitar atos que hoje a gente considera absurdos, né? Exatamente. E além das narrativas, ela também estranhou muitas leis. Levítico, Deuteronômio, coisas que pareciam refletir uma sociedade com valores muito, muito distantes. E até os 10 mandamentos, que ela imaginava como algo super fixo, sabe? Ela descobriu que tem formulações diferentes ali mesmo, no Êxodo. A versão que Moisés traz nas segundas tábuas, depois de quebrar as primeiras num ataque de raiva. Não é exatamente a mesma que ficou popular, né? É interessante isso. Muito. E aí, diante dessa confusão toda com o Velho Testamento, o padre do grupo de estudo deu um conselho, né? Ele sugeriu basicamente duas saídas. Ou ler com olhos de fé, buscando o significado espiritual por trás da letra, ou entender aquilo como mitos, lendas de uma civilização antiga da Idade do Bronze, não levar ao pé da letra como guia moral para hoje. Era uma forma de contextualizar, né? De dizer, olha, eram outros tempos. E essa ideia de lendas antigas até que ajudou ela a lidar com a violência, com as leis estranhas do Velho Testamento. Ela conseguiu meio que colocar numa caixinha, sabe? Mas aí veio a grande expectativa. Ok, mas Jesus veio para mudar isso, certo? O Novo Testamento vai ser diferente, vai trazer amor,
paz, a correção para tudo isso. Ela descreve essa ansiedade mesmo. Queria redescobrir Jesus, confirmar aquela imagem do príncipe da paz que ela tinha desde sempre. E é aí que a leitura dela encontra talvez o maior baque, né, em relação às expectativas. Com certeza. A primeira grande surpresa, e ela enfatiza muito isso no especial, foi perceber em Jesus traços de raiva e impaciência que ela simplesmente não associava a ele. Ela usa essas palavras mesmo. Muito mais raivoso do que eu esperava e muito impaciente. Não era só o episódio lá dos vendilhões no templo, que muita gente justifica como ira santa. Não. Na leitura dela, essa irritação parecia mais constante. Permeava várias interações. Ela chega a dizer que ele parecia irritado na maior parte do tempo. Imagina um choque para quem estava buscando a personificação da calma, da serenidade. Total. E essa percepção de impaciência se estendeu na visão dela até pro jeito de Jesus ensinar, as parábolas. Ele mesmo diz que usa parábolas porque as pessoas não entendem direto. Mas a Sweeney confessa que achou muitas delas, tipo, nebulosas. Sentido claro, difíceis de decifrar. E o que pegou mais para ela foi a reação que ela interpretou de Jesus quando nem os discípulos mais próximos entendiam. Como assim? Ela sentiu as respostas dele como ríspidas, sabe? Citando ou parafraseando coisas tipo: pô, se nem essa parábola vocês entendem, como vão entender as outras? Ou questionando a capacidade deles. Para ela soou como um professor meio frustrado, então? Pouco eficaz? Exato. Não como um mestre divino, super paciente que ela esperava. E aqui é interessante, né? Porque essa leitura dela, pessoal, direta, bate de frente com a imagem cultural que a gente tem de Jesus, né? Especialmente no Ocidente. A figura mansa, gentil, sempre acolhedora. Totalmente. A interpretação dela, baseada no que ela leu ali nos evangelhos, destaca uma faceta diferente, mais humana, talvez, no sentido de ter emoções como frustração, irritação, mas que contrasta muito com o idealizado, né? E essa imagem do príncipe da paz foi se desgastando ainda mais para ela por causa de declarações específicas que ela encontrou e achou agressivas, ou no mínimo, muito duras. Quais, por exemplo? Ela menciona uma parábola em Lucas, acho que capítulo 19, a das minas. O nobre, que geralmente é visto como Jesus, volta como rei e manda: aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Nossa, pesado. Muito. Ela também aponta para João 15, onde Jesus compara quem não fica nele a um galho seco, que é cortado, jogado fora e queimado. E tem aquelas frases clássicas, né? Que sempre geram debate. Sim. Mateus 10. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou Lucas 22, na noite antes da crucificação. Quem não tem espada, venda a capa e compre uma. Para ela, juntando tudo isso, ficava difícil sustentar a imagem da paz incondicional, sabe? E ela ainda usa um exemplo bem concreto para ilustrar essa raiva que pareceu quase arbitrária para ela. O episódio da figueira. Ah, sim! A figueira amaldiçoada. Exato. Em Mateus 21 e Marcos 11. Jesus chega na figueira, procura figo, não acha porque não era a época, e mesmo assim amaldiçoa a árvore, e ela seca na hora. A Sweeney apresenta isso como, sei lá, um acesso de raiva meio desproporcional, né? Contra uma árvore, só porque não satisfez um desejo dele naquele momento. Claro que esse episódio tem 1000 interpretações teológicas, simbólicas sobre a fé de Israel, etc. Sim, sim. Mas a leitura dela, mais direta, focada na ação, na emoção que parece estar ali, levou ela a essa conclusão de impaciência, de poder usado de forma punitiva e, para ela, meio sem sentido naquele contexto. De novo, é o choque entre a interpretação tradicional e a leitura pessoal, né? Outro ponto que ela menciona, que causou um estranhamento profundo, foi a questão da escravidão. Ah, isso é forte. Ela notou que Jesus usa, em algumas parábolas, tipo Lucas 17, a relação senhor-escravo, até com a expressão servo inútil, como analogia para a relação Deus-humanidade, mas sem nunca condenar a escravidão em si. Que era uma realidade brutal na época, né? Exatamente. E para Sweeney, com a sensibilidade moral que a gente tem hoje, essa falta de condenação explícita, ou até uso como metáfora neutra, foi difícil de aceitar vindo de quem ela esperava ser o suprassumo da moralidade.
É como se ela perguntasse, como assim uma figura divina não se posicionou contra isso? Isso é. E isso se conecta com algo maior na jornada dela. A sensação de que a moralidade da Bíblia, em vários pontos, parecia inferior à moralidade secular que ela já tinha. E os valores familiares. Esse foi outro nó para ela, bem grande pelo que ela conta. Como assim? Ela interpretou algumas interações de Jesus com a mãe, Maria, como distantes, até meio ríspidas. Ela cita as bodas de Caná, quando ele responde, mulher, que tenho eu contigo, ou quando avisam que a mãe e os irmãos estão procurando por ele, e ele responde que a família dele são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Para ela soa frio. Entendi. E isso se intensificou com a percepção dela de que Jesus meio que desencorajava os laços familiares normais, né? Exato. Ele não casou, não teve filhos, e na leitura dela parecia pedir para os seguidores largarem tudo, inclusive a família. Ela foca muito naquela passagem de Lucas 14:26. Qual é essa? Aqui diz que para ser discípulo, a pessoa tem que odiar, e a palavra grega é forte, mesmo que tenha nuances. Para ela chocou. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e até a própria vida. Nossa, odiar é uma palavra bem radical. Muito. Ela interpreta isso quase como uma tática de isolamento, sabe? Para fortalecer a dependência no líder. Mesmo reconhecendo que talvez a crença de Jesus na vinda iminente do reino pudesse explicar essa urgência de largar tudo, a linguagem ainda assim a perturbou demais. Bateu de frente com o valor que ela dava à família. É crucial lembrar, né, que a gente está falando da interpretação da Julia Sweeney como ela apresenta no especial dela. Essas passagens têm séculos de interpretações diferentes. Claro, claro. Mas para ela, naquela leitura pessoal, direta, foi isso que saltou aos olhos. E contribuiu para a desilusão dela. E não foi só Jesus, né? A desilusão foi se espalhando. Não. Ela menciona rapidinho que achou a visão do apóstolo Paulo sobre as mulheres terrível. Aquelas passagens sobre submissão, silêncio na igreja, a cúpula da Eva. Pontos bem polêmicos mesmo. E o livro do Apocalipse para fechar a Bíblia. Para ela, pareceu ter um entusiasmo excessivo pelo macabro, com aquelas descrições super gráficas do fim do mundo, julgamento, castigo. Então, a crítica à imagem de Jesus foi sim central, mas era parte de um estranhamento mais amplo que ela sentiu ao confrontar os textos sagrados da infância com esse olhar adulto, né? E crítico. Exato. Se a gente junta tudo isso, a história da Sweeney mostra muito bem como essa análise pessoal sem filtro das fontes primárias pode levar a uma reavaliação total de crenças que pareciam super sólidas. Então, resumindo a jornada dela que a gente viu hoje, Letting Go of God é esse relato íntimo, né? Onde o encontro direto com a Bíblia, especialmente os evangelhos, levou ela a questionar dogmas e principalmente a figura central da fé dela. A leitura dela revelou para ela ambiguidades, violências, declarações que ela simplesmente não conseguia mais encaixar na visão de mundo e na moralidade que ela tinha construído. E focando em Jesus, naquela imagem do príncipe da paz, sabe? Todo amor, gentileza, foi substituída na percepção dela por alguém bem mais complexo. E, nas palavras dela, muitas vezes marcado por raiva, impaciência, por falas e atos que ela achou problemáticos, até cruéis. E essa dissonância foi um ponto-chave para ela se afastar da fé. Ela sentiu que a moralidade que ela encontrava fora da religião era, em muitos pontos, mais compassiva. É um relato forte sobre o poder da interpretação pessoal, né? E os riscos também. Como o mesmo texto pode gerar visões tão diferentes, dependendo de quem lê, quando lê, com que bagagem chega para a leitura. Exatamente. A experiência dela levanta perguntas importantes sobre como as crenças são formadas, como são mantidas, o quanto vem da tradição, da comunidade, da interpretação oficial, e o quanto pode mudar quando a pessoa decide ir direto na fonte, por conta própria. Essa tensão, né? Entre a fé que a gente recebe e a análise crítica pessoal. É o coração dessa história toda. E para a gente fechar, fica aquela reflexão talvez um pouco provocadora. Será que as imagens que a gente carrega de figuras históricas, religiosas, são muitas vezes mais resultado de séculos de narrativas culturais, de simplificações, de idealizações, do que de um contato real com as fontes?
Interessante pensar nisso. O que mais a gente poderia descobrir ou redescobrir se a gente se propusesse a olhar para esses textos fundadores com os nossos próprios olhos? Sabe, com a mente aberta para encontrar o inesperado, talvez até o desconfortável. Que outras percepções poderiam surgir dessa leitura sem tantos filtros, né? É uma boa pergunta para levar para casa.